Transamérica Brasília, estamos de volta. Quem está aqui com a gente agora é a promotora Mariana Távora, que é coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Distrito Federal e Território. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana. É um prazer estar aqui na Transamérica, podendo falar sobre a atuação do Ministério Público nessa área e ter esse contato direto com a população do Distrito Federal. Isso. Esse mês a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher, né? E assunto que ficou mais em pauta foi essa questão de tem que se comemorar, não tem que se comemorar, como aproveitar melhor esse dia, né? Que é mundial, o Dia da Mulher. E o assunto que eu acho que mais pegou ainda foi, infelizmente, a questão da violência doméstica, dos estupros e dos assédios. A senhora que é coordenadora do Núcleo de Gênero, é um assunto que de fato ainda é extremamente preocupante, doutora? É preocupante, né? A gente, embora a gente tenha avanços, temos legislações protetivas, legislações que dão visibilidade a essa temática, a gente ainda precisa trabalhar muito para poder acabar com essa questão da violência doméstica, né? Que é um problema social, né? A gente chama... Toda vez que tem uma recorrência, é um tema que, por exemplo, a violência, ela está em todos os estratos da sociedade, é recorrente, traz prejuízo não só do ponto de vista da pessoa, mas um prejuízo para o Estado também, né? Por exemplo, a gente tem a questão da saúde, então isso aí é um problema social e que precisa ser enfrentado por todas as autoridades públicas. Certo. A palavra feminicídio é uma palavra relativamente nova. E eu percebi quando a gente falou sobre o Dia da Mulher no início do mês, que ainda tem muita confusão do que significa o termo feminicídio, se ele é importante ou não. Ainda rola uma coisa assim do tipo, mas pra que falar feminicídio? Já existe homicídio? É um mimimi danado de feminazi? É um mimimi de feminazi, doutora? Não é mimimi de feminazi. Eu queria a gente pensar, fazer uma reflexão, né? Então, antes da Lei Maria da Penha, a gente falava sobre essas questões de violência doméstica contra a mulher? Não, era um tema invisível, né? A gente tinha a Constituição de 88 trazendo aí igualdade entre homens e mulheres, e a gente tem que lembrar que antes da Constituição a gente tinha uma legislação que objetificava a mulher, né? A mulher antes, até a Constituição de 88, ela não tinha os mesmos direitos do homem. Ela só, por exemplo, ela conseguiu o direito de trabalhar sem autorização do marido depois do Estatuto da Mulher Casada, né? E, por exemplo, nas ordenações filipinas, por exemplo, existe autorização legal para o homem bater na mulher. Então, a gente era legitimada a violência, inclusive. Pelo Estado. Era o Estado legitimando a violência contra a mulher. Então, se a gente for pensar, fazer esse retrospecto histórico, a gente é um bebê no reconhecimento desses direitos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa visibilizar. Então, a lei ela tem essa lógica de tornar esse tipo de crime visível. Eles existiam já na legislação, né? Se a gente tinha o crime de violência doméstica, a Lei Maria da Penha ela traz o quê? Visibilidade. A gente poderia punir, os autores de homicídios eram punidos no Distrito Federal, inclusive, antes da lei do feminicídio. A gente tem uma pesquisa feita pela ANIS que mostra que esses autores de violência contra a mulher, eles tinham penas altas, entre 19 anos, né, e uma solução de processo de 95%, um êxito de 95% de condenação. Mas não se discutia. A questão do nome ele é muito importante para dar visibilidade a esse tema. Vou dar meu exemplo. Eu só passei a estudar essas questões e trabalhar comigo mesmo e na minha casa essas questões de igualdade depois da Lei Maria da Penha. Olha o impacto que isso tem na nossa vida. Né? Ela tem esse potencial de prevenção primária, que a gente chama de educação. Outra coisa que eu percebi também, algumas críticas, principalmente de homens, falando que você tratar o feminicídio, você exclui a violência contra o homem. A gente escuta a mesma coisa na Lei Maria da Penha, né? Quando eu falo, eu explico que, na verdade,
o machismo não é algo que é dirigido contra o homem. O feminismo, ele não tá... O machismo, né, que é essa história, o machismo não é uma qualidade do homem, é uma qualidade da sociedade, é algo cultural, estrutural. Então, machistas somos todos nós. Né? Então, o feminismo, na verdade, é uma luta por igualdade. Ele não é uma luta contra os homens. A gente tem que desconstruir isso. Né? Então, o porquê dessas leis? O porquê dessas leis é que, de fato, os números indicam que nesses espaços domésticos, né, por exemplo, dentro de casa, as maiores vítimas são as mulheres. É uma questão histórica. Se a gente for pegar a legislação, e a legislação antiga, ela não colocava o homem numa situação de desproteção. Né? O Estado, ele não legitimava a agressão contra o homem. Então, eu penso que essas leis, elas são, na verdade, transitórias. Elas são políticas afirmativas. Elas estão ali enquanto a gente tem uma sociedade que ainda é desigual para homens e mulheres, né? Assim, desigual para as mulheres e dá aí privilégios aos homens. Mas eu queria lembrar que o machismo também traz prejuízo para o homem. Por quê? Porque é uma lógica de educação que você impõe aí ao homem uma necessidade de ser o forte. O homem não chora, o homem não procura o médico, o homem ele vai logo parte logo para briga. Isso tem um impacto. Você tem homens, nas estatísticas, eles se suicidam mais, eles têm um índice muito maior de acidente de crimes no trânsito, eles morrem mais nessa violência de rua, né? Então, assim, também é reflexo do machismo. É reflexo do machismo. É isso aí. A gente vai de intervalo e a gente volta já, lembrando que você pode participar pelo 996861001. Transamérica Brasília, estamos de volta. Lembrando que quem está aqui com a gente hoje no estúdio é a doutora Mariana Távora, que é coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Distrito Federal e Território. Seguinte, vamos ver quem participa por aqui. O Carlos Júnior pergunta: boa tarde, eu gostaria de saber da doutora se ela acha que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha são eficazes, já que ocorre tanta reincidência de violência contra as mulheres e feminicídios. Olá, Carlos Júnior. Enfim, você tem toda a razão quando você fala da reincidência. O crime de violência doméstica é um dos crimes apontados por pesquisas mesmo, que tem o maior índice de reincidência, né? Só que a gente não pode pensar que entender que porque tem a reincidência, as medidas protetivas não funcionam. Né? Elas funcionam sim. Inclusive tem uma pesquisa feita em São Paulo fazendo uma relação entre os crimes de feminicídio e analisando as mulheres que tinham medida protetiva e as mulheres que não tinham medida protetiva. E a gente percebe que houve um índice maior de feminicídio em situações onde não havia medida protetiva. E o que a gente também tem que pensar é que para que a medida protetiva dê certo, a gente precisa de toda uma rede de atuação. Né? Então, a gente precisa para que essa medida seja efetivada, a gente tem que ter uma coordenação com a Polícia Militar, para poder estar fazendo ronda. No Distrito Federal, a gente tem, por exemplo, o Provide. Aí a gente precisa aumentar o efetivo do Provide. A gente precisa, por exemplo, que essa mulher não desista dessa medida protetiva e também a Justiça identifique aqueles casos em que é possível que ela desista, ela esteja numa situação de risco e tentar alguma forma para poder proteger. Então, o que a gente tem que fazer também? A gente precisa cobrar dos poderes públicos aí, né, do executivo, que exista uma implementação de políticas públicas para poder a gente ter rede de atendimento. Porque o sistema de justiça é apenas um dos pilares de enfrentamento à violência doméstica. A gente precisa de toda uma rede coordenada aí para trabalhar nessa questão. Mas as medidas protetivas são super importantes. Precisa de uma união do Legislativo, Executivo e do Judiciário juntos, senão, né, quebra o elo, não fica protegido. A Denise Silva diz o seguinte: boa tarde, faz tempo que não participo, gostei muito do que a convidada falou. Machistas somos todos nós e como é triste ver mulheres machistas. É a mensagem da Denise Silva. Eu acho que se existem mulheres machistas, elas não sabem que na verdade elas são feministas. Eu penso um pouco assim, acho que é por desinformação talvez. Boa tarde, Carol. Temos que comemorar sim o Dia da Mulher. As mulheres são importantes e fundamentais, tanto no contexto familiar como social. A violência não pode ofuscar esse dia e também não pode ser esquecida ou deixado de lado. Forte abraço. É o Ângelo Carlos que manda sua mensagem por aqui. Boa tarde. Concordo que tem que haver leis que protejam mais as mulheres. Porém, tem que haver um melhor atendimento aos homens que sofrem violência. Digo isso porque fui agredida por uma mulher e sabendo que sou bem mais forte, não revidei.
incomodei e fui fazer uma ocorrência. Porém, fui zombado e saí sem fazer a ocorrência, o que me preocupa, porque se a pessoa não tiver um psicológico bom, pode ir em cima da mulher e agredi-la. Achei isso muito errado, pois a pessoa foi em seguida e fez uma ocorrência que eu havia feito a ameaça, e eu tive que comparecer novamente na delegacia. E eu sei que isso é mais comum do que se imagina, é a mensagem do André Luiz. Nesses casos, doutora, qual que é o melhor jeito de agir? André Luiz, essa sua reclamação é uma reclamação que aparece muito nos grupos de reflexão para homens autores de violência, né? Que eles vêm relatando também situações em que eles teriam sido sujeito de violência, e aí a gente recomenda que nesses casos, se a polícia não atendeu bem, não quis fazer o registro de ocorrência, porque tem um crime, tem a notícia aí de um crime, isso tem que ser apurado, ele pode se dirigir ao Ministério Público mais próximo, à Promotoria de Justiça mais próxima dele, porque nós fazemos o controle externo da atividade policial. O Ministério Público tem essa atribuição. Então isso vai ser apurado, né? E para poder ser investigado por que não foi feito esse registro. O que o Ministério Público vai fazer? Vai pedir para que esse crime seja investigado. E quando a gente pensa também nessa atuação no sistema de justiça, que não houve o relato de um homem que está trazendo esse contexto de violência, a gente também pensa numa situação machista. É uma violência de gênero aí. Total, eu pensei isso mesmo. Não é uma violência doméstica contra a mulher, mas é uma violência de gênero. Por quê? Porque você tem aí um papel atribuído ao homem, que é aquele papel que se espera que o homem é forte, ele tem que revidar, ele não pode sofrer uma violência doméstica, né? Não pode. Então, assim, pra gente ver a importância da gente trabalhar essa temática e começar a desconstruir um pouco esses papéis na sociedade. Caiu exatamente no que a gente estava falando antes do intervalo, que muitos homens são vítimas do machismo. O machismo foi o que aconteceu com o ouvinte. Quando ele foi à delegacia porque sofreu uma violência e foi fazer a ocorrência e foi zombado numa delegacia. Ali ele foi vítima de machismo, homem. Sim. Então, assim, é uma mentalidade que precisa ser mudada, né, doutora? Vamos falar um pouquinho, doutora, a gente estava falando de violência contra a mulher e a gente, antes de começar o programa, estava falando sobre o respeito ao corpo, né? Limites do corpo. Sim. Historicamente, isso vem sendo desconstruído? É o meu desejo, né? Inclusive pra gente construir, por exemplo, tem uma filha, menina, e eu espero um mundo melhor pra ela, um mundo que ela pode transitar, ela pode andar na rua sem medo de ser estuprada, que é o maior medo das mulheres, né? É o medo do estupro, isso tá apontado em estatística. E aí a gente falava dessa história, quando a gente fala da história das mulheres, a gente fala que é uma história do controle dos corpos femininos. Né? Se a gente for pegar lá as histórias, as filósofas historiadoras, elas vêm nos falando desse contrato. Né? Por exemplo, tem uma antropóloga, não é nem uma filósofa historiadora, uma antropóloga brasileira, a Rita Segato, que ela fala de um contrato social que seria feito por meio do estupro. Então, assim, essas guerras antigas, né? Os homens, por exemplo, para conquistar o outro espaço territorial, ele ia lá e estuprava para poder marcar a linhagem dele. Então, o estupro, ele faz parte da história. E é uma mentalidade extremamente primitiva, você pensar assim, né? De domínio dos corpos. Então, a gente pensa o cinto de castidade, né, que era utilizado, a clirectomia, que é a retirada do prazer da mulher, que ainda existe em vários locais do mundo. Então, a gente tem uma história de controle. E se a gente for parar para pensar, a gente não é controlada. Né? Se a mulher, por exemplo, vamos pensar aqui, se a mulher é vítima de estupro, a gente sempre pergunta, mas ela estava com aquela roupa, ela estava num lugar inadequado. Ninguém pergunta, mas por que ele estuprou? É sempre a pergunta dirigida para o comportamento da mulher, né? Porque ela tem que estar ali com uma roupa composta, num lugar adequado. Não, em qualquer situação. A mulher não tem que ser, não pode existir esse tipo de violência, é intolerável. Porque rola muito isso, de você culpar a mulher por ela estar andando num lugar ermo, por ela estar de saia, às vezes só o fato, mas ela estava de saia. Oi? Uma saia não é um convite ao estupro, por mais absurdo que isso possa parecer, não é. Mais um que sofreu com as dissonâncias da Lei Maria da Penha, mas como quero ser servidor da Polícia Civil, não quis entrar no mérito por conta do corporativismo, que ainda existe. A mensagem do Alan, acho que ele está se referindo ao outro ouvinte que falou sobre o mau atendimento lá, né, na delegacia.
O Bruno Santos diz, boa tarde, o feminicídio sempre existiu, mas não achávamos por esse nome, então... Não tô entendendo, tá sem pontuação. E por que tá crescendo agora? Agora que estão dando mais atenção para esse crime. Acho que ele falou que feminicídio sempre existiu, e aí depois que foi dado o nome, pra estatística pode apontar, né? A gente tem esses dois lados aí, né? As pessoas, mas tá aumentando muito e tem as leis. Claro, a gente também, é o que eu falei aqui, quando a gente traz as leis, elas trazem visibilidade para o tema. Eram temas invisíveis. Então, quando você traz visibilidade, essa questão começa a ser discutida na sociedade, é natural que os registros vão aumentar, as pessoas vão procurar mais a delegacia, vão procurar a responsabilização. Mas também, por outro lado, a gente não pode deixar de pensar que esses índices estão aumentando sim. E aí a gente tem que procurar entender o porquê, né? Porque aí a gente vai ter vários fatores de risco aí, incrementando o aumento da violência. Você vai ter... o que é fator de risco? Por exemplo, pobreza é fator de risco. A gente, por exemplo, falta de investimento em educação para a igualdade de gênero, é um fator de risco. Por quê? Porque as pessoas continuam machistas, reproduzindo isso, e aí você continua nessa lógica de achar que a mulher é seu objeto, aí lá decide separar, enfim, aquilo ali toma a cabeça, vai lá e mata. E isso não é, né? O feminicídio não é um ato de uma pessoa que é maluca, não é? A gente não tem nada a ver com patologia, a gente tem que pensar nisso. É um louco. Não é patologia. É o que eu falei, é controle de corpo. Entendido. A gente estava falando de fatores de risco, discursos de violência e assuntos como porte de arma e facilitação do armamento da população civil. Entra como fator de risco para o feminicídio? Totalmente. Isso está apontado na literatura, que o autor que tem livre acesso à arma, isso vai ser muito mais fácil. Tanto que, na pesquisa que eu mencionei aqui, que foi uma pesquisa que tem uma amostragem que não é tão recente, ela vai de 2006 a 2012, ela mostra que os integrantes das forças policiais, porque tem disponível, né, esse acesso à arma, eles têm mais risco aí de praticar o feminicídio. Lembrando. Então, é algo que a gente tem que levar em debate, trazer para o debate hoje, que a questão da liberação das armas pode incrementar, assim, o número de feminicídios no Brasil. E o Ministério Público está atento a isso? Tá. A gente, inclusive, tem agora um núcleo da vida, né? A nossa procuradora-geral constituiu agora 2 promotores que têm atuação no Tribunal do Júri para estar trabalhando nessas questões. Eles têm tido articulação conosco para a gente pensar não só em cursos para dentro da instituição para a gente estar trabalhando essas temáticas, mas também em campanhas. Para a gente, campanhas educativas para a gente estar buscando aí sensibilizar a população sobre esses temas. Eu, como mulher, torço muito para que não haja flexibilização do porte de armas. O Carlos completa o seguinte: esse é o tema da minha monografia das medidas protetivas, e acho que como pena o agressor também deveria fazer algum tratamento psicológico, tendo acompanhamento e quem sabe sendo conscientizado sobre o crime que cometeu. Um atendimento para os agressores pode ser benéfico? Não, é super interessante. Os autores de violência aqui no Distrito Federal, eles podem frequentar um acompanhamento psicossocial, que é fornecido pelo NAFAVD, Núcleo de Atendimento à Família e Autores de Violência Doméstica contra a Mulher. Eu falo que acompanhamento psicossocial porque ele tem esse viés, né, da assistência social, ele não é acompanhamento psicológico, porque aqui frisando para a gente não patologizar, isso é um ganho, né, dos estudos feministas aí para essa área, e para a gente pensar aí na desconstrução de valores que colocam aí a mulher numa situação inferior ao do homem. Eu acredito muito nessa intervenção com os autores de violência, inclusive é uma área de interesse pessoal, eu tenho estudado bastante essa temática, e a gente precisa, em verdade, hoje no Brasil, construir uma política nacional nessa área. A gente não tem uma política nacional diretiva para essas questões dos autores de violência, construir isso com uma metodologia, objetivos bem definidos, uma perspectiva teórica bem forte, para depois estar fazendo umas pesquisas de avaliação para ver se funciona. Isso é super importante de ser tratado. O Leandro Rezende diz o seguinte: a lei é boa, mas muitas mulheres se aproveitam disso. Uma ex-namorada que tive tentou me agredir, eu a segurei no braço que ficou roxo. Ela ainda veio me ameaçar em ir na delegacia, sendo que apenas me protegi contra a agressão.
foi o que eu falei anteriormente, né? Nesse caso aí, a pessoa vai ter que dar a versão dela, isso vai ser analisado pela justiça. A gente não pode dizer que a lei é ruim, porque eventualmente vão ter algumas pessoas que podem usá-la de forma abusiva. Isso pode acontecer não só com a Lei Maria da Penha, mas em outras situações. E aí isso vai ser apurado no caso concreto, né? Agora a gente pensar que no caso a gente não precisa da lei porque algumas mulheres vão usar dessa lei de forma abusiva, eu acho complicado. A gente precisa, na verdade, apurar essas situações e, eventualmente, se a gente constatar aí que de fato houve um abuso, aí essa pessoa pode responder por crime também, né? Você comunicar um fato criminoso que não aconteceu, isso dá ensejo à prática de crime. E a violência não pode vir de lado nenhum, gente. Você tá namorando alguém que te bate, termine. Ponto. Né? Não é legal namorar alguém que te bate. Nem homem, nem mulher. O Braulio Oliveira diz o seguinte: boa tarde, Carol, voz mais linda da rádio. Obrigada. Acho que esse lance de feminicídio não tem nada a ver. Cara, tanto faz. Homem, mulher, criança, foi morto, é assassinato. Acho que tudo tem que ser tratado assim e as penas têm que ser mais severas pro assassino. Mais uma vez, essa confusão do que é o porquê que é chamado de feminicídio, né, doutora? Na verdade, o que a gente colocou aqui, né, da importância, porque a gente tem que pensar que quem está morrendo mais em casa não são os homens, gente, são as mulheres, são elas que estão morrendo mais dentro de casa. Então, assim, quando a gente tem um grupo aí que apresenta uma maior vulnerabilidade, o poder público tem que tomar providência, né? Então, não dá para dizer, estão todos morrendo, não estão. Da mesma forma, eu acho que a gente precisa pensar também na morte da juventude negra, por exemplo, né, que morre muito mais. Então, a gente precisa de políticas mais específicas também, porque isso é um dado. E eu acho que a principal diferenciação é a motivação. Uma pessoa que está morrendo por ser mulher ou por ser negro, não é um assassinato comum. Não tô generalizando nem falando que é comum matar ninguém, tá, gente? Mas é muito diferente de um latrocínio ou de alguma outro assassinato, né? Sim, e esses outros crimes também vão ser punidos com rigor. Né? Tudo tem que ser punido, né? O Júlio Mesquita diz: bem, se houver arma de fogo, certo que vai morrer por arma de fogo. Se não, será faca ou outro meio. É uma questão de lógica. Quem não tem arma de fogo não se suicida por falta de arma de fogo? É o Júlio questionando aí essa questão que a gente estava falando sobre o armamento. Ele acha que a arma de fogo, se a pessoa não, ela pode usar outros instrumentos. Mas as estatísticas dizem que o maior número de mortes é por armas de fogo. Inclusive nos Estados Unidos, onde o porte é liberado, né, você tem um incremento aí do número de mortes em razão disso. E hoje você tem um movimento nos Estados Unidos para que você reverta esse quadro. Né? Porque a facilidade de acesso ao armamento vai deixar... Você vai poder comprar e você vai ter em casa. É mais fácil de matar com uma arma do que com uma faca. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Então não é uma questão de achismo aí, pegando aí a participação do ouvinte. Juliano, não é um achismo. É estatístico, ou seja, é fato. Ter uma arma em casa facilita sim que aconteça um crime muito mais grave. Ter uma tesoura, um liquidificador, nem tanto. Né, doutora? Fazendo aí uma comparação com o nosso querido Onyx. Na Suíça tem muita arma e 0 índice de assaltos à casa. A gente não mora na Suíça. E a outra coisa, Ricardo Campelo diz: a gente se sente ameaçado se entrarmos no problema. Eu não entendi se ele está falando sobre denúncia. Foi uma frase um pouco solta aí. Como que ele coloca? Se somos ameaçados... Ele escreveu assim: a gente se sente ameaçado se entrarmos no problema. E diz: na Suíça tem muita arma e 0 índice de assalto. Só que a gente não mora na Suíça e nem tem educação suíça. Né? Complicado isso também. E na Suíça você tem educação aí para essas temáticas, né? Políticas públicas, educação para igualdade entre homens e mulheres desde muito tempo. Você tem reconhecimento desses direitos há muito mais tempo que nós. Então, assim, não dá para poder fazer comparação. O estudo comparado é super legítimo, inclusive ele é muito utilizado para política pública, mas ele é utilizado justamente, você compara e vê o que tem diferente, vê as peculiaridades de cada lugar para poder
ter uma diretriz aí de como atuar. Por exemplo, num caso desse, a gente vai perceber que a gente precisa o quê? A gente precisa educar. E muito. E o efeito é de muito longo prazo também para isso. A gente vai de música, é a última oportunidade de você participar no 996861001 e concorrer a prêmios. Tá chegando o finalzinho do programa. Estamos de volta. Eu queria super agradecer a presença da doutora Mariana Távora aqui no programa, representando o Ministério Público. Foi ótimo. Eu adorei. Adorei, foi super legal poder contar aí com a participação da população, tirando dúvidas, e vamos pedir para as meninas participarem mais, gente. Né? A maioria foi homem, né? É porque eu acho que esse assunto mexe muito com eles, eu acho, que por isso, né? Mas é uma coisa que a gente vai trabalhando, vai desconstruindo aos poucos. Isso. Não é? Eu acho que é um trabalho de formiguinha. Isso, formiguinha, eu acho. E assim, as formigas, elas conseguem grandes coisas, né? Então a gente chega lá. Trabalhando juntos.